Como que você fala sobre a morte com os seus filhos? Ou na sua casa, esse é um daqueles assuntos que nunca estão nas rodas de conversa. Eu sou a Prof. Rô e hoje nós vamos conversar sobre isso. Quando eu era criança, eu morava no interior e era bem comum na nossa localidade onde nós morávamos, quando havia, a morte de algum vizinho, de algum parente, toda a família ia no velório. E era um velório que na época, no interior, ele acontecia nas casas, das famílias. Então, para mim, a morte é algo muito natural, no sentido da vida, do ciclo da vida, do nascimento, do desenvolvimento, até a morte. Então, quando eu perdi alguém próximo, na minha infância, sim, eu fiquei triste, eu chorei, mas eu entendi aquilo como um processo natural. Não fiquei revoltada, não fiquei ansiosa, deprimida. Foi um processo tranquilo para mim. Só que eu sei que essa é uma realidade na minoria das famílias. É comum os adultos esconderem a morte das crianças, como se fosse algo que não fosse natural. Então, quando ela perde alguém próximo, um avô, às vezes um vizinho, um parente, ela fica assustada, fica com medo, pode perder o sono, ficar apreensiva, nervosa, ou não entender mesmo, mas por que essa pessoa partiu? Por que tinha que ser ela? O que aconteceu? Quando, em alguns casos, a família omite, o que é pior ainda, Falece alguém da família e não contam para a criança e a criança fica imaginando, onde será que foi? Onde será que foi o vovô? Onde será que foi, a pessoa aquela que de repente ela não encontra mais? Então, gente, é muito importante a gente falar a verdade para os nossos filhos. E a morte é um processo natural. Então, você tem que conversar com ele sobre isso. Quando ele tiver dúvida, em algum momento ele vai perguntar para você o que acontece, para onde nós vamos, depois que morremos, por que morremos? Tem coisas que nós também não sabemos, Ou vai da crença de cada um, e aqui nós não estamos falando de certo ou de errado, cada um acredita naquilo que acha que é verdade, e tudo bem, mas você precisa falar sobre isso com seu filho, sim. Fazer com que ele perceba, com que ele entenda que a morte é um processo natural. E aí, a forma talvez mais simples de você fazer isso seja com um bichinho de estimação que vocês têm quando ele morre, uma planta, Tudo que tem vida, tudo que nasce, um dia morre. Tem todo o seu ciclo, alguns com ciclos menores, outros com ciclos maiores de tempo. Então, converse e utilize essa abordagem para explicar a morte para a criança. Talvez, quando vocês estiverem conversando sobre isso, e principalmente se isso surgir da curiosidade dela, porque se ela faz a pergunta é porque ela já está pensando sobre. Talvez ela chore, talvez naquele momento ela pergunte para você, mãe, você vai morrer? Ou eu vou morrer? E você tem que ser verdadeira com ela. Você vai dizer, sim, filha, em algum momento, daqui a muito tempo, a gente espera, que seja um tempo bem distante, isso vai acontecer conosco também. E tudo bem. Porque o que acontece, gente? Se a gente mente para a criança, em algum momento ela vai descobrir que aquilo é uma mentira. E aí ela pode ficar revoltada, pode não acreditar em você. E nós não criamos os nossos filhos para mentira, a gente cria os nossos filhos para a verdade. Então, essa é a minha dica de hoje. Converse com eles, explique. E outra coisa importante, é bem comum quando alguém perde, alguém, vamos considerar alguém da família, um avô, um tio, alguém ali mais próximo, e a criança pergunta, o que aconteceu, por que ele morreu? E aí o adulto diz, porque Deus quis, porque Deus levou. Quando a gente usa esse discurso, nós estamos responsabilizando, dizendo que foi a culpa de alguém, quando na verdade é um processo natural, Na maioria dos casos é um processo natural.
Então, também esteja atento a isso, para não responsabilizar um ser, uma entidade, ou alguém, uma pessoa, ou às vezes até a própria pessoa, né? Ela poderia, sei lá, às vezes estar envolvida com alguma situação de risco, fumava muito, estava envolvida com algumas situações que levaram ela ao falecimento. E aí você, a culpa foi dela mesmo, porque não se cuidou, porque não fez o que tinha que fazer. Então não responsabilize ninguém. Trate a morte como um processo natural, ok? Espero que isso ajude. Beijo!